Olá para você que está assistindo à TV Câmara São José dos Campos. Começa agora o programa que te mostra os projetos de lei que estão sendo desenvolvidos aqui na sua cidade. Esses projetos, caso aprovados, tornam-se leis e essas leis influenciam o nosso dia a dia. Por isso, a gente começa 2023 com uma retrospectiva das matérias que foram destaques aqui no ano passado. O tema dessa semana envolve iniciativas sociais. E a gente começa o tramitando de hoje com o projeto de lei da vereadora Juliana Fraga, uma iniciativa que pensa na população com síndrome de Down, que mora aqui em São José. Vamos ver mais informações na matéria. A alegria no rosto das crianças não esconde. O futsal é uma ferramenta de inclusão. Foi com este objetivo que foi criado o projeto Pro Esporte T21, realizado de forma gratuita. Neste espaço, que fica no Residencial União, o projeto oferece aulas de futebol para pessoas com a trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down. Todos os encontros ainda são acompanhados por professores voluntários. O Maurício faz questão de trazer o filho Matheus para as atividades. Aluno dedicado, não perde um treino sequer. Esse projeto para eles tem sido de grande valia, muito significativo em tudo na vida deles. Porque o que a criança com síndrome de Down precisa é que seja gerado para eles uma oportunidade para eles fazerem alguma coisa, participar de alguma coisa. E se você não proporcionar isso para eles, não têm essa chance de desenvolver na vida. Além dos benefícios para o condicionamento físico, o projeto também estimula a socialização e a parte cognitiva dos alunos. E tem mais! Esses verdadeiros atletas ainda aproveitam as aulas para mostrar o talento com a bola e aprender novas habilidades. Um desenvolvimento no esporte e na vida, comprovado pelo professor Diogo. A gente consegue fazer um trabalho muito legal com eles e incentivar os pais também a buscar esse desenvolvimento fora dos dias de treino, Então eles começam a procurar praças de esporte para poder praticar alguma coisa, faz alguma coisa aqui e repete durante a semana inteira em casa, com uma bola ali no quintal. Então a gente consegue perceber uma evolução motora muito grande nas crianças e a parte social também, Essa neurologista reforça que o atendimento multidisciplinar e o esporte ajudam a garantir a evolução no tratamento da pessoa com trissomia 21. Ainda assim, a doutora traz um alerta. Antes da criança com síndrome de Down iniciar uma atividade física, é preciso realizar exames médicos para saber se ela está apta a participar dos treinos. Muitas das crianças com síndrome de Down, elas possuem algumas alterações, podem ter dificuldades de visão, de audição e problemas cardíacos, que afetam aproximadamente 50% das crianças. Então, é importante uma avaliação cardiológica que precedendo a atividade física, mas isso não impede a criança de que ela seja incluída na atividade física. Pelo contrário, isso vai auxiliar no desenvolvimento social da criança e neuropsicomotor. A partir dos benefícios e da procura pelo projeto, a vereadora Juliana Fraga criou um projeto de lei em tramitação na Câmara que prevê levar esse serviço aos poliesportivos da cidade. A ideia é que esses locais também possam oferecer aulas gratuitas de futebol para crianças, jovens e adultos diagnosticados com a trissomia do cromossomo 21. Para a parlamentar, a proposta partiu de conversas com pais e especialistas que defenderam a importância desse trabalho inclusivo. Como tem algumas escolinhas que estão atendendo essas crianças e está tendo muito sucesso, sendo muito bom para as crianças. E aí, juntando as famílias que têm uma demanda, olhando os exemplos positivos, os exemplos que estão acontecendo na cidade, que está fazendo com que essas crianças evoluam, a gente pensou, então vamos propor para o executivo que olhe para essa parcela da comunidade, da sociedade, e propor que os poliesportivos também atendam as crianças com síndrome de Down, mas que, na verdade, hoje a gente fala trissomia 21. Segundo a justificativa do projeto, as aulas seriam ministradas por profissionais da prefeitura, responsáveis por desenvolver os treinos. Esse cuidado técnico é fundamental, segundo a vereadora Juliana Fraga.
A parlamentar reforça que essas atividades precisam ter estratégias e métodos diferenciados para promover o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. E assim como na escola, o movimento de incluir as crianças, você tem que ter uma preparação, você tem que ter um planejamento, você tem que ter atividades diferenciadas. Então, a ideia é que com o esporte também seja assim, né? Você também tem que preparar uma aula diferente. Não dá para ser igualzinho com uma criança que não tem nenhuma deficiência ou nenhum problema. Você tem que preparar as atividades de acordo com as crianças que estão participando. O projeto aponta ainda que todas as regiões da cidade devem receber as aulas. Para isso, a vereadora destaca que o poder público deve apostar na capacitação profissional e infraestrutura dos poliesportivos da cidade, investimento que, segundo ela, poderia ser realizado a partir de uma verba de quase 410 milhões de reais previstas para São José dos Campos por meio do Fundeb. O ideal é que seja ampliado para os poliesportivos em todas as regiões da cidade, porque em todas as regiões tem crianças, e crianças que querem participar, famílias que querem dar essa oportunidade para os seus filhos, sabem que é importante a atividade para os seus filhos, só que dificulta, né? Às vezes a gente tem um poli lá, Novo Horizonte. A criança que mora lá na Vila Industrial, a criança que mora em Eugênio de Mello, a criança que mora em outro lado da cidade, dificilmente vai no Novo Horizonte participar. Então, todas as regiões da cidade têm um poliesportivo. Então, se ampliar para todas as regiões, eu acho que vai ter mais crianças e adolescentes participando, mais famílias levando e vendo que tem essa oportunidade para os seus filhos, né? E lembra do Matheus, aquele aluno dedicado que a gente viu no início da reportagem? Ele também fez questão de contar pra gente como o esporte tem transformado a vida dele. Muito bom, tem vários treinos legais. Eu driblo eles também. Muito bom o futsal. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar sobre uma ação que pretende ajudar pessoas com autismo. Quer saber mais? Então fica por aí porque a gente volta daqui a pouco. E você já ouviu falar no cordão de girassol? A princípio pode parecer simples, mas esse acessório também pode ser de grande ajuda para pessoas com algum tipo de deficiência oculta, que são deficiências que nem sempre identificamos de imediato. Assim, o cordão de girassol surge como uma ferramenta de identificação e auxílio. Vamos ver mais detalhes sobre a implantação do cordão de girassol no município com o projeto do vereador Milton Vieira Filho. O Bruno é pai de autista. A descoberta foi na escola, quando o filho tinha 2 anos. Ao identificar atrasos na aprendizagem, a instituição chamou a família e, após uma série de exames, veio o diagnóstico. No dia a dia, ao entrar numa fila preferencial, por exemplo, ele recebe olhares tortos, situação que poderia ser evitada. Quando eu vou ao mercado, eu entro na fila preferencial com ele. Só que o meu filho, mesmo ele sendo autista e tendo os estereótipos que ele tem, às vezes não fica tão escancarado assim, né? Por exemplo, nesses lugares a gente dá o celular para ele assistir um desenho. Então ele está ali segurando o celularzinho, assistindo o desenho dele, aparentemente não parece que ele tem autismo. E aí você vê outras pessoas olharem assim, nossa, mas não é mais criança de colo, por que está nessa fila? Pensando em casos como o do Bruno, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, prevê o uso de um cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação e identificação da pessoa com deficiência oculta, que são aquelas invisíveis aos olhos das pessoas e que não é identificada de imediato, como o próprio autismo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e a ansiedade, por exemplo. De acordo com a justificativa do projeto, o cordão de girassol é usado desde 2016, quando foi criado por funcionários do aeroporto de Gatwick, em Londres, na Inglaterra, e a ideia é justamente essa: facilitar a identificação das pessoas com essas deficiências. Então, eu acredito que o colar de girassol ele seja tão importante para a gente que tem um filho autista, agilizar ali o atendimento, para que a gente possa
ir para casa mais rápido, mas também para as pessoas que estão ali, que não têm a consciência daquilo. A Camila também é mãe de autista e presidente da Até Amigos, uma associação criada para ser uma rede de apoio às famílias com autistas, e reforça o quão importante seria ter uma lei dessa na cidade. Vem como uma oportunidade ou uma alternativa de caracterizar pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência que não é visível, né, de uma forma mais explícita. O cordão, ele vem como um facilitador da pessoa ser identificada e conseguir usufruir dos seus direitos, né? Então, uma fila prioritária, um assento prioritário num transporte público, sem ela ter que, muitas vezes, passar por momentos de constrangimento, de ser questionada, de por que você está sentado aí, por que você está nessa fila? No entanto, a Camila diz esperar que o projeto não seja apenas um simples apelo visual e que, com o cordão, os direitos dos autistas sejam preservados sem estranhamento, com uma preferência em atendimentos e uma abordagem inclusiva para aqueles que usarem o cordão. A gente espera que o poder público não use isso apenas como um simples marketing de apelo visual, mas sim de ações. E qual que é a principal ação? É conscientizar. Não adianta nada você falar que tem um cordão, mas não explicar o que é esse cordão, para que ele serve, quais são as outras necessidades que podem estar fazendo uso desse cordão. Muitos autistas têm dificuldade do tempo de espera, têm dificuldades em ambiente com muito barulho, com muitas pessoas. São todos gatilhos que podem desencadear comportamentos que a gente chama de disruptivos, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai começar a gritar, ela pode começar a ter movimentos repetitivos, como balançar as mãos ou pular no lugar, e isso pode chamar a atenção. E tudo isso muitas vezes pode ser evitado quando a pessoa é atendida com prioridade. Segundo o texto do projeto, o cordão é uma faixa fina de tecido na cor verde, estampada com desenhos de girassóis, podendo ter crachá com informações sobre o portador. A meta da proposta em tramitação, apresentada pelo vereador Milton Vieira Filho, é que o cordão seja distribuído de forma gratuita pelo poder público municipal, mediante um cadastro, e campanhas de conscientização também estão previstas. E lembra do Bruno, que conhecemos no início desta reportagem? Ele acredita que os pais precisam se impor e cobrar que os filhos sejam respeitados, acima de tudo, como cidadãos e não somente como autistas. Falta um pouco para os pais uma conscientização de se impor algumas vezes, sabe? Quando a gente entra num local com meu filho, alguma coisa, meu filho não é nenhum coitadinho, eu não quero que ele seja tratado diferente. Eu não quero que tenham dó dele. Eu quero que os direitos dele como cidadão, antes de ser um autista, ele é um cidadão, como qualquer outra pessoa. E eu quero que os direitos dele como cidadão sejam atendidos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente porque no próximo bloco tem mais um projeto voltado para a causa social. Até daqui a pouco. As ONGs têm um papel fundamental no mundo todo, e em São José isso não é diferente, já que muitas associações fazem total diferença, levando suporte às realidades mais vulneráveis. E um novo projeto de lei desenvolvido pelo vereador Zé Luiz quer criar uma casa de apoio ao terceiro setor aqui na cidade, para dar suporte técnico e capacitação às associações sem fins lucrativos. A Ângela é presidente de uma associação sem fins lucrativos criada há 20 anos, que ajuda pessoas carentes. Além de uma farmácia que fornece medicamentos para quem tem pouco recurso, a entidade oferece cursos de música, eletrônica e dança, e também atende gestantes com kits completos de enxoval para os bebês. Tudo isso mantido por doações e por um bazar. A gente começou, com a farmácia já há muitos anos, acho que uns 20 anos, lá no Alto da Ponte. E a gente sempre trabalhou para manter esse projeto, porque a gente sempre teve esse desejo no coração de ajudar as pessoas. Assim como a associação presidida pela Ângela, outras ONGs da cidade dependem de ajuda externa para manter seus projetos sociais.
Pensando em facilitar este trabalho, o vereador Zé Luiz apresentou um projeto de lei em tramitação na Câmara que prevê criar a Casa de Apoio ao Terceiro Setor. De acordo com o projeto, este local teria como objetivo dar suporte técnico e de capacitação às organizações não governamentais e associações sem fins lucrativos. A casa ainda iria fornecer aos interessados materiais relativos à organização, consulta, criação, composição e instituição de ONGs. Eu acompanho vários grupos sociais, movimentos sociais, pastorais sociais, entidades sociais que fazem um belíssimo trabalho na nossa cidade. Então, conversando, cada um relata um problema. Um tem problema de gerenciamento de voluntários, outro na captação de recursos, outro em cumprir todas as normas técnicas que saem do poder público. Muitos dados técnicos. Então, a ideia desse projeto de ter um local onde que possa ter esse apoio à entidade é um pouco o esboço que nós estamos colocando nesse projeto. Ainda segundo o projeto, a Casa de Apoio ao Terceiro Setor seria responsável pelo mapeamento das entidades sociais existentes no município e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. Isso para garantir a qualidade dos serviços prestados. Para esse objetivo, convênios e parcerias com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos poderão ser firmadas. São inúmeras as maneiras que você pode ter esse local de apoio. Pode ser até através de plataformas mesmo, né, de tecnologias. Hoje a cidade dispõe de muitas dessas ferramentas, mas o principal é onde a entidade possa buscar, desde que ela tenha um cadastro prévio, identifique qual que é o seu tipo de problema mesmo, ele vai receber o apoio técnico e daí eu acho que pode sair inúmeras parcerias e eu tenho certeza que isso vai beneficiar principalmente na missão da entidade, o que ela realiza lá como fim, né? De cuidar das crianças, cuidar dos pobres, cuidar dos doentes, enfim, muitas missões que as entidades têm por aí. Na justificativa do projeto, o vereador explica que o objetivo da casa é criar um espaço administrado pelo Poder Executivo para dar apoio técnico e de capacitação aos gestores das organizações sociais, já que muitas dessas entidades não conseguem desempenhar seu trabalho adequadamente, seja por falta de verba, de apoio governamental ou de voluntários. Eu diria que em alguns aspectos, alguns segmentos, sem o terceiro setor a cidade iria parar. Ia ter um grande parada aí, né? Porque algumas entidades, elas correspondem a muita atividade, muito trato com as pessoas, muitos serviços. Então eu creio, e aí é lógico que o município ainda tende a evoluir bastante nisso aí. Tem muitas lacunas que nós precisamos preencher, que talvez hoje o poder público já não tenha mais pernas, é onde as entidades sociais, os grupos organizados, eles entram para fazer parcerias com o poder público municipal, estadual, federal, né? Eu creio que a cidade tem bastante para avançar nesse quesito do terceiro setor, do cuidado com as pessoas. Para essa professora de serviço social, ter um local que preste assistência para membros de organizações não governamentais e associações sem fins lucrativos é importante para o desenvolvimento dessas entidades. Acho que ter um centro de apoio, um centro de referência, né, um centro de encontro para as organizações sociais é muito interessante. Eu acho que é uma ideia muito boa, né, porque vai oferecer um suporte mesmo para profissionais, pessoas que fazem uma atuação parecida e que podem ter necessidades, questionamentos e também parecidos e que também juntos podem encontrar nesse espaço, nesse centro de referência, soluções comuns. Eu acho bastante importante ressaltar também a relevância de que pessoas que percebem, profissionais que percebem que têm aptidão para o trabalho na organização social, que procurem graduação como um curso de serviço social, por exemplo. Um apoio que a Ângela espera que deva ajudar, não apenas a associação que ela preside, mas também outras entidades que atuam em São José dos Campos. Quantas pessoas, eu mesmo,
quantas instituições a gente não ajudou a eles montarem o estatuto deles, fazer a eleição. Então, se tiver uma casa de apoio que ajude com isso, para quê? Para ele ter regularidade, para ele poder ter, poder até mesmo ter recurso público. Então, eu acho que a sociedade pode colaborar com o poder público e o poder público colaborar em trazendo para nós esse conhecimento que nos falta muitas vezes. Pessoal, esses foram os projetos do programa de hoje, mas acompanhe o site da Câmara Municipal. O endereço é câmarasjc.sp.gov.br. Lá você acompanha diariamente todos os projetos de lei apresentados pelos vereadores aqui de São José e também quando eles serão votados e os seus respectivos resultados. O Tramitando fica por aqui, mas se você quer ver esse ou outros conteúdos pautados no interesse público e com foco no trabalho dos vereadores, basta acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana, viu?